Evangelho de Lucas, capítulo 24. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia, mais preciosos da Bíblia, é Lucas 24. A ressurreição de Jesus, Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece depois aos demais discípulos, explica as Escrituras para os discípulos e então ascende aos céus. Se tem um capítulo precioso na palavra de Deus que nos dá esperança, é Lucas 24. Nós vivemos uma época de relativização da Escritura. As pessoas estão relativizando a Escritura, ou tentando autenticar certas práticas da Escritura. Vejo crentes endossando nas mídias sociais posturas que são contra a palavra de Deus, e eu não vou dizer isso aqui porque talvez eu nem precise. Algumas semanas atrás eu preguei aqui dizendo que Jesus não mudou, que ele continua o mesmo. E meu objetivo hoje aqui é dizer que qual era a visão de Jesus acerca da Escritura? Nós tivemos um encontro com os jovens ontem, o Joca, e também com os jovens. E aí nós dissemos o que Jesus achava da Bíblia. Ontem eu conversava com um rapaz, um pai, e ali ele contava um pouco da sua vida, e ele dizia que a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, o que isso quer dizer para você? Se a Bíblia foi escrita por homens, existe então uma imperfeição na Bíblia. Eu falei, ótimo, isso é um bom começo para você. Porque você está dizendo que o homem é imperfeito, ele é pecador. Logo, ele não poderia produzir um livro se Deus não atuasse. E se Deus escrevesse um livro, ele mesmo, a palavra dele, você não iria suportar. Então, ele usa na sua santidade, na sua perfeição, homens perfeitos. Quer dizer, homens imperfeitos, para atingir pecadores imperfeitos como você e como eu. Então, quando você diz que o homem, se ele escreveu a Bíblia por si só, sem orientação de Deus, ela não é digna de crédito, eu falei, o seu argumento é interessante, porque o homem é pecador e você está testificando isso. Logo, o homem vai fazer tudo o que é contrário a Deus. Então, Deus atua para que a palavra dele fosse alcançada, levada até você, por homens pecadores, é verdade, mas inspirados por Deus, para que você pudesse crer nele. E se tem alguém na palavra de Deus que vai citar a Bíblia o tempo inteiro, é Jesus. Você quer ser crente? Você precisa conhecer Jesus, você precisa tentar, ou você precisa imitá-lo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser iguais a Jesus. Esse é o conselho bíblico, sede santos porque eu sou santo. Jesus aí não está falando de time de futebol, e eu sempre falo, não brinquem com a Escritura. Se tem algo que o Senhor abomina, é brincadeira com a Bíblia. Não brinque com a Bíblia. Não brinque com coisas santas. O Senhor não gosta disso. Nós temos que ser alegres, a Bíblia diz alegrai-vos. No Senhor, outra vez digo alegrai-vos, mas a Escritura é para ser levada a sério. E tem gente brincando com a Bíblia. Tem crentes que não sabem o que é a Bíblia, e talvez citam a Bíblia de forma equivocada. E se tem um orgulho que nós devemos celebrar aqui hoje, nesse domingo, é o orgulho de sermos cristãos, o orgulho de sermos crentes. No Senhor Jesus Cristo não importa a nossa luta, o tamanho do nosso pecado, porque Cristo nos ama. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo pela Tua palavra, por aquilo que Jesus é, por aquilo que Ele faz, fez e fará, porque Cristo vive. Em nome de Jesus nós oramos, te entregando as nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Já preguei esse texto aqui, Lucas 24 em diante. No capítulo 13, o Senhor Jesus ressurreto, duas pessoas indo para o caminho de Emaús, distante mais ou menos uns 12 quilômetros de Jerusalém, e
o Senhor Jesus, então, coloque-se no meio desses dois e começa a conversar com eles, dizendo: o que vocês estão aí discutindo à medida que vocês caminham? E aí eles perguntam: és o único que não tem acompanhado os fatos que têm acontecido em Jerusalém? Jesus pergunta: quais? Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, padeceu, não merecia estar naquela cruz. E nós achávamos que ele que haveria de governar Israel, apacentar o povo de Israel. E alguns disseram que ele ressuscitou, tiveram uma visão de anjos. E Jesus Cristo disse: ó nécios tardios de coração. E Jesus começa então a explicar para eles a Escritura, o que estava escrito, que ele devia padecer. E Jesus começa então ali a conversar com eles, à medida que caminham. Aqueles homens, talvez de cabeça baixa, pensando na morte de Jesus, que estava tudo acabado, estavam tristes. E Jesus começa então a citar as Escrituras, até que chega o momento em que Jesus faz menção de adiante. Eles vão virar e Jesus faz: eu vou continuar. Eu imagino que Jesus fez assim com a mão. Não, entra com a gente. Fica aqui conosco, Senhor. E na hora então que Jesus parte o pão, os olhos deles abrem. Eles reconhecem imediatamente que ali era Jesus, mas como que estavam antes impedidos de o reconhecer, e um diz para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele, no caminho, nos expunha as Escrituras? O coração seu e o meu ardia, eu tenho plena certeza disso, porque Jesus explicava para eles as Escrituras. E nós vamos começar, então, a leitura a partir do versículo 36. Falavam ainda estas coisas. Perdão, a partir do verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Gente, eles andaram 12 quilômetros. Depois eles andaram mais 12 quilômetros, 24 quilômetros. 24 quilômetros. Andando, correndo, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros ali com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Era uma cena familiar para eles. No entanto, o coração deles ardia quando Jesus lhes explicava as Escrituras. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo então ali um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Interessante que Jesus diz carne e osso. Jesus Cristo não diz carne e sangue. Carne e ossos. Jesus Cristo diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas carne e ossos transformados, sim. A Bíblia fala de um novo corpo. A Bíblia fala de um corpo transformado segundo Cristo Jesus. E lá em 1 João diz que nós haveremos de vê-lo, porque seremos semelhantes a Ele e haveremos de vê-lo como Ele é. Corpo. Apalpai-me, disse Jesus. E eu sempre digo que há um homem no céu, à destra de Deus, intercedendo por você. E a Bíblia diz que ele é Deus homem hoje. Estevão morreu por isso. Vejo o trono de Deus e o Filho do homem à destra de Deus Pai. E isso lhe custou a vida. Dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, agora já não estavam achando que estavam vendo um fantasma, um espírito, que era uma visão, mas agora por causa da alegria. É a mesma coisa que quando você vê alguém que você não encontra faz tempo e você encontra de repente na rua, o que você diz? Não acredito. Não acredito. Às vezes nós temos algumas surpresas e você diz: não acredito que eu estou te... Você está aí? Não. Né? Claro que sou eu. Né?
Por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Para provar para eles que ali era corpo mesmo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Corpo transformado. Você terá um dia um corpo transformado. Jesus disse isso. Se você não acredita, leia 1 Coríntios 15. A seguir, e aí a ênfase que eu quero dar, a seguir Jesus lhes disse, são estas, Jesus comeu na presença deles, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ontem eu falava com os jovens lá em casa. Jesus citou Isaías. Jesus citou Oséias. Jesus citou Davi. Jesus citou Jeremias. Jesus citou Gênesis. Jesus, ao longo do seu ministério, começa a citar as Escrituras. Vários textos da Bíblia, passagens inteiras da Bíblia são citadas pelo Senhor Jesus. E eu pergunto para você, será que Jesus cria na Bíblia? Claro que sim, evidente, Ele é o autor dela. Jesus Cristo é a encarnação da palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva de Deus entre nós. E tem crentes que colocam a Bíblia em dúvida, ou deturpam a Bíblia. E deturpar a Bíblia é coisa de Satanás. Lá em Gênesis, Deus deu uma ordem a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a serpente vem ali, linguinha para fora. E esse negócio de colocar a língua para fora é gente que quer imitar a serpente. Estou sendo radical mesmo. Cuidado. Não estou falando de criança, viu, gente? Eu mostro a língua para as crianças, às vezes ela passa, né? Mas eu não estou falando disso. Mas a serpente então vem ali, começa e joga uma pergunta torta, distorcendo a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ah, como eu escuto quando eu pergunto, qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Deus falou para não comer da fruta. Mentira, não foi isso não. Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A ordem de Deus começa com uma concessão enorme. Os 10 mandamentos começam com Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, eu sou grande, eu sou santo. Não começa com um não, começa sempre com um sim. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. O que aquele não estava fazendo ali? Cadê a palavra livremente? Foi omitida. E aí o resto da história você conhece. Estão dizendo que a Bíblia não é bem assim. Lê 1 Coríntios 13, se você quiser saber o que é amor. O amor é paciente. Primeira característica do amor. O amor é paciente. O amor é benigno. É diferente do amor ser bom. Benigno é quando nós temos uma fonte. E essa fonte de todo bem é Deus. Então o amor é benigno porque Deus é a fonte do bem. Então o amor de Deus é segundo aquilo que Deus quer. E se você ama segundo aquilo que Deus ordenou. Porque o amor de Deus muitas vezes faz carinho, mas às vezes o amor de Deus nos disciplina para que nós sejamos iguais a Ele, para que nós sejamos participantes da santidade dEle. Então o amor é benigno. Há pessoas deturpando a palavra de Deus, confundindo a palavra de Deus, mas como eu disse aqui, Jesus Cristo não mudou. E se tem alguém que crer na Bíblia e vai citar a Bíblia, é Jesus. E Jesus começa por quem? Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus cita os 5 primeiros livros aqui, nessa conversa. Olha, estou dizendo para vocês aqui.
São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros. Porque Jesus vai citá-los várias vezes. Jesus Cristo cita Levíticos, Jesus Cristo cita Gênesis. Quantos versículos da Bíblia Jesus não cita? Várias vezes. Nos profetas, maiores e menores. Eu não sei por que falam profetas maiores e menores. Para mim tudo é profeta. Talvez menores porque escreveram menos, não são tão famosos assim. Mas eram profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, o próprio Moisés, Amós, Obadias, Abacuque, Naum. Nossa, tem livro chamado Naum na Bíblia? Tem, profeta. Todos eles apontaram Cristo. Todos eles apontando Cristo, o Deus, o Senhor de Israel. Mas ainda o Jesus diz, e nos Salmos. Quem eram os Salmos? Os escritos poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos apontavam Cristo. Jesus cria na Bíblia ou não? Quando Satanás vai tentar Jesus por 3 vezes, o que Jesus faz? Cita a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes está escrito. Eu pergunto, por que ratificar usando a Bíblia? Por que ratificar mentira em cima da Bíblia? Não precisa. Basta dizer, eu não aceito a Bíblia. Nós vivemos dias difíceis. O nosso encontro com Jesus está às portas, gente. Olha o mundo como está ficando, olha as coisas que nós estamos vendo. Está tudo escrito ao meu respeito. 45 diz assim, ele lhes disse, 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe o que você precisa fazer para compreender a Escritura? Ver Jesus nela. Ver Jesus Cristo na Bíblia. Porque quando Jesus falou, eles entenderam na hora aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Abriram os olhos. E lhes disse ainda, olha, está escrito que o Cristo, o Messias, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Começando dentro da tua casa, como disse o Paulinho aqui domingo passado. Judéia, um pouquinho mais longe, no seu bairro, no seu prédio, no seu trabalho. Samaria, com aqueles inimigos, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Samaria, e até os confins da terra. Nem todos podem ir, mas há aqueles que estão indo e nós queremos apoiá-los, nós queremos orar por eles. Nós queremos interceder por eles. Eu vou dizer uma coisa aqui. Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está escrito. Mas não é por causa disso que nós vamos desamparar os nossos missionários. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ampará-los da melhor forma possível, porque são homens de Deus, e missionário não é sinônimo de miserável, não. Isso não é bíblico. Se o missionário está miserável no campo, é que talvez nós não estamos dando o devido valor. Porque quando um missionário chega, você dá uma comida, dá uma roupa para ele vestir, dá um banho, diz assim, toma aqui, igual o pastor Jeremias ensinou, vai, leva a tua esposa para dar uma avó. Você não tem ideia do bem que isso faz para eles. Eu não estou falando que tem que ser rico, gente. Eu estou falando de dignidade. Dignidade. Talvez você diga, é muito fácil ser missionário na Islândia, país com melhor qualidade de vida no mundo, mas todas as vezes que esse menino estava de férias, ele ia para a África pregar o evangelho lá. Então, a cada 3 meses de Islândia, vivendo como missionário, um era na África. Um mês inteirinho. E isso o chefe dele dava. Vai, eu entendo a tua causa, vai. Precisamos entender isso. Que isso é viver Cristo o tempo inteiro.
O Senhor Jesus nos chamou para pregarmos a remissão dos pecados e que em seu nome pregasse arrependimento. Não existe remissão sem arrependimento, gente. É o amor, verdade. Está tudo muito bem, mas arrepende-te, crede no Evangelho. Foi assim que João Batista começou o seu ministério e o próprio Jesus também. E arrependimento significa, ainda que você caia, dê meia volta e começa de novo. Que Cristo está sempre no portão te esperando, sempre lá. Vós sois testemunhas destas coisas. Do quê? Vocês viram a glória do Senhor, que em seu nome foi pregado arrependimento para a remissão dos pecados. E eles foram testemunhas depois também, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Muitos dos discípulos foram longe, e muito longe. Chegaram até a Índia, toda a Europa, Grécia, Turquia, tudo aqui. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram, e nós somos habitação deste poder, do Espírito Santo do Senhor. Então os levou para Betânia, em direção a Betânia, porque quem vai para Betânia passa pelo Monte das Oliveiras. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Onde Jesus Cristo estava todo sábado? Vocês têm ideia? Na sinagoga ensinando. Onde Jesus Cristo estava em todas as festas? No templo adorando, ensinando. O que Jesus Cristo fazia? Orava, orava, orava e orava. O que Jesus Cristo cria? Na palavra de Deus. Quer ser crente? Quer ter uma vida de oração? Olha para a vida de oração de Jesus. Olha para a vida de comunhão com Jesus. Quando Jesus se viu agoniado ali no Getsemane, ele vai até os discípulos e diz: nem um momento pudestes vigiar comigo? E eles ali dormindo. Imagina o Pedro roncando. E Jesus lá: vocês não podem vigiar comigo. Jesus, como homem aqui entre nós, queria companhia, gente. Jesus tinha uma vida de oração. Ele ia para o monte, orava, porque ele sabia que ele ia descer daquele monte e muitos embates espirituais o aguardavam. Muitas curas o aguardavam. Então, ora, e Jesus cria na Bíblia, o tempo inteiro Jesus cita as Escrituras. Jesus Cristo diz: olha, esse texto não é mais ou menos assim. Jesus Cristo diz: está escrito, e cita. Precisamos crer na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, creia nela. Creia que o que você está lendo é verdade. Ontem eu ouvi alguns depoimentos de alguns jovens dizendo: olha, eu estava vivendo uma situação tal, e aí eu lembrei do texto tal, e o Senhor me consolou. Eu estava vivendo uma situação tal, li o texto tal, e o Senhor me consolou. O Senhor me lembrou do texto tal, e ali Ele me consolou. É isso que nós precisamos fazer. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Vocês não precisam de mim, de ninguém, para ouvir a voz do Senhor. Abra a Bíblia e diz: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Porque Jesus explicou as Escrituras, porque Ele crê nela, porque Ele cria nela, porque Jesus é a própria Bíblia em forma de palavras entre nós. Nós vivemos tempo em que as pessoas estão brincando com a Escritura. Jesus não mudou, gente. Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Se Ele diz que vai buscar a sua igreja, se Ele diz que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele diz que você irá ressuscitar, se um dia você passar pela morte, você terá um corpo semelhante a Ele. E saiba que você vai ter. São promessas que Ele disse.
Cristo não mudou. Jesus Cristo não mudou. Ele ama sim, Ele restaura sim, mas Ele não mudou. Jesus crê na Escritura o tempo inteiro. E aquelas pessoas estavam sempre no templo, louvando ao Senhor, perseverando de dia e de noite, louvando ao Senhor, até que o Espírito do Senhor desceu sobre eles e o Evangelho chegou até você. Creia na palavra de Deus, irmãos. Cuidado. Cuidado com o que andam dizendo, com o que você anda lendo, porque Cristo não mudou, Ele é o mesmo. O Senhor Jesus está aí. Como diz um professor amigo meu, o anjo já está afinando a trombeta. Já está encaixando o bocal ali da trombeta, para que nós possamos ir embora daqui. Vamos embora, chega. Não falta nada, nada. O Senhor Jesus está aí. É tempo da igreja se unir. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, sem soberba, porque eu não estou falando de mim, estou falando de nós, de todos nós aqui. A IPBI hoje, salvo outras igrejas por aí, é um oásis. Aqui a comida é boa. Aqui nós temos uma escola dominical sustância, como diz o pastor Jeremias, tanto para as crianças quanto para os adultos. O tema escolhido para o segundo semestre foi escolhido com muito cuidado, porque nós vamos falar da apostasia que tem entrado na igreja. Nós não queremos isso aqui, nós queremos uma igreja forte. Então eu convido você a se fortificar na palavra, porque os crentes não sabem ler a Bíblia mais. Há crentes que não leem a Bíblia mais. Não relativize a Escritura, que se você está embarcando nessa é porque talvez você não tenha convicção bíblica. Gente, é muito difícil disciplinar filhos. Há uma lei dizendo que você não pode fazer isso. E disciplinar um filho em amor é crer na Bíblia. Dói às vezes, a gente chora às vezes. Não, deixa ela, deixa ele fazer o que ele quiser, não tem problema. Vai, monstrinho. Gente, disciplinar um filho, dar bronca num filho, criar um filho, vem aqui que você está fazendo tá errado, tudo que você fizer sem Jesus não vai dar certo. É amor, é crer na Escritura, gente. Pais, precisamos crer na Escritura. Irmãos, precisamos crer na Escritura. A Bíblia diz, falai a verdade uns com os outros. Precisamos crer na Escritura. Precisamos amar como a Escritura diz, porque amar, o amor não está em nós. Arrependimento não está em nós. O bem, como disse o Zé Carlos aqui pela manhã, não está em nós, porque o mal que detesto esse faço, e o bem que quero fazer, este não faço. Então eu preciso crer que em mim não tem virtude, mas em Cristo tem. E eu preciso me enquadrar. Senhor, me muda, eu quero ser como o Senhor é. Cristo te chamou para crer na Bíblia, como Ele crê na Escritura. E crer com o coração, com o desejo de viver o que está escrito lá. Porque o inimigo também crê, Jesus disse. O próprio Tiago disse. Mas não aceita. Você tem a oportunidade de crer e viver a Escritura. Cristo nos chamou para sermos como Ele é. Jesus Cristo é Deus em carne. Ele não te chamou para ser Deus, mas como homem, quando esteve aqui, nos ensinou que é uma vida de submissão, o que é ser homem. Jesus orava, Jesus estava com as pessoas. Jesus cria na palavra de Deus. Faça o mesmo, meu querido. Creia. Ele não mudou. Que Ele te abençoe. Que Ele te abençoe. Presta atenção, que Jesus Cristo te leve a uma vida de pureza, como Ele deseja, como está escrito aqui. Não é fácil, mas a Bíblia diz, ofereceis os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não tente adaptar a Bíblia àquilo que você acha, mas venha adaptar você àquilo que a Bíblia diz e àquilo que Deus acha. Essa é a minha oração, essa é a minha pregação.
Esse é o meu clamor diante do Senhor pelas nossas vidas aqui, a começar em mim. No nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão por esse momento. Obrigado por Jesus, que cria na Escritura, que explicava as Escrituras. Pai, nós lemos pouco a Bíblia, precisamos ler mais. Pai, nós oramos pouco. Pai, nós precisamos orar mais. E obrigado porque Tu muitas vezes permites certas coisas no nosso coração para que nós simplesmente oremos. Pai, que a nossa vida seja uma vida de gratidão, de oração. Nos colocamos diante de Ti como igreja, Senhor, clamando a Tua paz, a Tua proteção, Senhor, para cada um de nós. E a alegria de pertencermos a um Deus vivo. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos isso. Pedimos, Senhor, mais uma vez, pela vida da Aline, pela vida da Beatriz, Senhor. Cuide, Senhor, desta família. Pedimos mais uma vez pela vida do Guilherme. Pedimos, Senhor, mais uma vez, por aqueles, Senhor, que procuram recolocação profissional. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos pelas nossas crianças, Senhor. Clamamos, Senhor, por aqueles que sairão de férias, Senhor. Tu possas proteger um a um. Por aqueles que estão viajando ao trabalho, proteja, Senhor, a cada um. Ó, Pai querido, nós queremos Te pedir isso. Nos traga, Senhor, aqui, para termos, Senhor, um período de gratidão, de louvor, e um semestre de trabalho, Senhor, de ver a Tua igreja na rua, ver a Tua igreja, Senhor, recebendo gente, talvez dando um jantar aqui para que pessoas conheçam, Senhor Jesus. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Nós clamamos, Senhor, para que a Tua igreja seja uma igreja bíblica, que ame a Tua palavra, Senhor, mas acima de tudo deseje viver Jesus e quem Ele é. É a nossa oração, assim nós o fazemos, com gratidão no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.